gostaria de agradecer a Flávia, né? A aula está aí, daqui a pouco está chegando também. E agradecer porque, né? Essa palestra, ela surgiu numa oportunidade de contrapartida do projeto que vamos também apresentar, né? E logo que a gente trouxe a ideia, né? Já ficaram super empolgados, nos abraçaram com a ideia e hoje então estamos realizando essa fala, né? Apresentando para vocês como que funciona. Agradecer também à Fundação Cultural de Guabiruba, né? Por todo o apoio, a gente está sempre em contato, né? Na Casa de Brusque, aqui para Guabiruba também. E essas trocas assim são muito importantes, né? Porque todos crescem, né? A parte cultural, a educação e tudo mais é muito importante. E bom, então, essa palestra, ela se chama, então, Por Trás das Vitrines, os bastidores da montagem de uma exposição. E com isso a gente quer apresentar para a comunidade qual é o procedimento para montar uma exposição, né? Então, a gente pensou aqui na Casa Chave, por quê? Porque é um museu recente, né? E ainda vai passar por todo esse processo e tal. Então, é interessante apresentar para a comunidade como que isso acontece, né? Qual que é o trabalho que é realizado dentro do museu. Porque todo o trabalho que é realizado no museu é para a comunidade, né? Porque a comunidade, ela faz parte disso. Então, todo o trabalho é para a comunidade, né? E atualmente, então, a Casa de Brusque, para quem ainda não conhece, né? Ela está situada na Avenida Otto Renault. Vou apresentar aqui. Aqui, isso. Na Avenida Otto Renault, né? Aqui a imagem da fachada da casa. E é um museu histórico do Vale do Itajaí Mirim. Então, é uma instituição que surgiu há mais de 70 anos, é uma instituição privada, né, sem fins lucrativos, que tem uma diretoria, então, que administra o espaço. E a manutenção do espaço hoje vem de várias formas, né? Então, tem o convênio com a Prefeitura Municipal e, principalmente, as leis de incentivo à cultura, né? Vimos, quem é mais da cultura, enfim, viu os editais, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, enfim, né? Então, tudo isso é oportunidade para as instituições museológicas, enfim, estarem realizando projetos, né? Mas a manutenção mesmo do espaço, ela provém, então, da Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida como a Lei Rouanet. Então, as empresas, elas podem destinar parte do seu imposto de renda. Então, vários projetos que acontecem aqui, que a gente ouve, Ministério da Cultura apresenta, enfim, tudo as empresas que destinam o seu imposto, né? E essas empresas, elas são super importantes, porque não só na parte econômica, mas também social, cultural, elas são responsáveis pelo crescimento, que elas têm essa oportunidade, né? Então, é importante incentivar as empresas locais, enfim, a estarem patrocinando projetos culturais, né? Gostaria, então, de apresentar o professor José, que hoje é o nosso intérprete de Libras. Quer nos falar, José, alguma coisa? É sempre bom, né, estar junto com a Fundação Cultural de Brusque, também tem essa parceria já de uns aninhos caminhando junto, e é um prazer estar sempre presente. Então, muito obrigada também, José. Agora eu vou passar a palavra para a Júlia, que ela é historiadora e pesquisadora do museu. Então, boa noite. Boa noite, né? Vamos falar então um pouco sobre o que é um museu. Aqui no slide a gente tem então a definição do ICOM, que é o Conselho Internacional dos Museus, que é um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos e ao serviço da sociedade, que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. Os museus, então, eles são abertos ao público, acessíveis e inclusivos. Os museus fomentam a diversidade e a sustentabilidade. Com a participação das comunidades
sociedades, os museus funcionam e comunicam de forma ética e profissional, proporcionando experiências diversas para educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimento. Então, costumamos dizer que nem tudo que tem uma placa de museu é um museu de fato. Porque para ser um museu ele precisa ter algumas características, como compromisso com a pesquisa, ações educativas e culturais, setores de documentação e conservação, exposição, uma biblioteca, uma reserva técnica, que é um espaço destinado para guardar os objetos do acervo, que vai ter um controle de temperatura e de umidade, como preservar esses objetos. Precisa ter, então, laboratórios, profissionais exclusivos, responsabilidade, ética, cumprir exigências legais e, claro, precisa também ter um acervo material ou imaterial. Então, o museu ele é um lugar, mas ele também é um conceito, uma ideia. E aqui a gente trouxe alguns exemplos dos vários tipos de museus. Então, o museu ele pode ser tradicional, que geralmente são esses museus mais clássicos, moderno, ele pode ser contemporâneo, como o Museu da Manhã. Ele também pode ser conceitual, que é um museu a céu aberto, né, como tem ali o exemplo. Territorial e comunitário, como o Museu de Favela do Rio de Janeiro, que a própria favela ela é um museu, os moradores são um acervo. E também tem os museus biológicos, botânicos, os sítios arqueológicos, um próprio zoológico ele também pode ser considerado um museu. Então agora falando um pouco, antes de falar sobre a grande exposição, eu vou falar um pouco sobre o processo de exposições temporárias do Museu Casa de Brusque. Então, desde 2022, o Museu Casa de Brusque ele promove essas exposições temporárias no seu espaço da frente, que é o espaço Casa Enxergão, que vocês viram na foto, né, antes, né? Vocês lembram? Não sei se alguém aqui já foi no Museu Casa de Brusque? Já foi? Então, naquele espaço sempre tem essas exposições temporárias, né? Elas ficam em média 6 meses, então fica ali coisa de 2 por ano, né? Às vezes menos, às vezes mais. E elas acontecem para atrair cada vez mais público. O público ter um motivo para voltar no museu, porque sempre vai ter uma coisa diferente, né? Então, sobre o processo de elaboração de uma exposição temporária, tudo começa com a escolha do tema. Então, geralmente a gente prefere temas que sejam com datas fechadas. Por exemplo, esse ano a gente comemora os 150 anos da grande migração italiana em Santa Catarina. Então, a gente está com uma exposição sobre isso lá. E, claro, temas que conversem com a história de Brusque e de região e conversem com o acervo da instituição, do museu. Depois, esse tema ele passa por uma aprovação da diretoria da Sociedade Amigos de Brusque, que é a instituição que mantém o museu. E depois começa, então, o processo de pesquisa, que eu sempre gosto de falar que a pesquisa de uma exposição temporária é como se fosse um pequeno TCC, um pequeno trabalho de conclusão de curso, porque você precisa ler muito e ler o máximo possível sobre aquele tema, para se inteirar e conseguir explicar sobre ele de uma maneira acessível para todos os públicos. Depois vem a parte da elaboração dos textos, que aqui a gente cuida também com essa coisa de ser acessível, né, de estar desde a criança até o adulto consegue acessar aquilo, e claro, o design dos painéis. Aqui então a gente tem um exemplo de uma das exposições, que ela aconteceu em 2023, que foi a Sociedade Amigos de Brusque, 70 anos. Depois a gente então seleciona e higieniza o nosso acervo, né, escolhe peças que tenham a ver com o tema para serem expostas. É montada sempre uma lista com todas as peças, seja 5, 10, 20, onde a gente coloca o número de registro daquela peça, né, que é a identificação dela dentro do museu, o nome dela, as dimensões, o material. A partir disso é feito um estudo de todo o espaço que a gente pode expor e onde vai ser colocada essa peça. Que nem está ali nas fotos, a gente tinha uma roda de carroça. Então a ideia que, creio, a Poliana teve foi de pendurar ela no acervo, e assim ela ficou bem bonita. Depois, então, é feito todo esse processo de montagem, né, o deslocamento do acervo da reserva até a casa e tudo mais. Então, assim, esse processo da exposição temporária é um processo que demora meses. Então, é 1, 2, 3, 4 meses que a gente fica nesse processo de pesquisa até chegar na montagem, até chegar na abertura. Para uma exposição de longa duração, que vai ser o tema agora da fala da Poliana, esse tempo é ainda maior, é mais longo e mais demorado. Então, passo a palavra para a Poliana. Olá, gente, boa noite. Prazer conhecer vocês. Meu nome é Poliana, eu sou a museóloga da VS Cultural, da empresa que faz assessoria para o Museu Casa de Brusque, há alguns anos já, né? E
sou a responsável pelo setor de acervos, a parte de documentação, historiografia e parte de gestão junto com o João agora. Né? Então, nós temos uma equipe, né, que faz todo o trabalho desde exposição, planos zoológicos, conservação, dia a dia do museu, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa exposição de longa duração que vai inaugurar agora em agosto. Bem, a princípio, assim, a pergunta que a gente sempre faz é se tudo que é exposto pode ser considerado uma exposição, né? Se tudo que a gente está exposto ao nosso olhar pode ser considerado uma exposição. Né? E aí a gente vai dizer que sim, que não, depende do que a gente está falando sobre exposição. Né? Exposição é aquilo que tem intenção, tem pesquisa, tem profissionais, né? Tem planejamento, metodologia, logística, parcerias, né? Mas principalmente aquilo que está dentro do nosso arcabouço da museologia. Né? Então, muita coisa que é exposta e tem nome de exposição, às vezes não está dentro daquilo que a gente pensa enquanto museologia propriamente dita. E isso, às vezes, é o que separa o que a gente pensa, o que é exposição em museus, exposição no nosso cotidiano e exposições de outras áreas, né? Exposição que são consideradas de outras áreas. E aí é que eu trago justamente isso. Né? Nós temos dois tipos de exposição que podemos considerar o sim ou não exposição, que todas elas têm intenção, têm metodologia, têm pesquisa, têm profissionais, mas o que diferencia uma da outra? A gente tem aqui o Museu Afro em São Paulo e o mercado. Né? Os objetos do mercado também estão sendo expostos. Eles têm uma pesquisa para ser feita, pesquisa de público, altura, dimensão, escrita, legenda, tudo isso é feito por profissionais também. Profissionais da área do marketing, da propaganda, de gestão, administração. Mas o que diferencia isso do que a gente faz? Né? É justamente o papel e o caráter sociocultural do museu. Né? O Museu do Brasil, a legislação dos museus do Brasil, fala que o museu ele precisa estar voltado para a sociedade. Ele precisa dessa contrapartida, ele precisa desse retorno da sociedade. Ele não é um espaço comercial. Né? Então, mesmo os museus privados, eles não podem gerar lucro. Né? Tudo que recebe tem que dar retorno para a sociedade. Né? E essa é a grande diferença. A gente fala de galerias de arte, de locais de venda de marchand, de espaços pequenos, onde que não podem ser considerados museus, mas são espaços de exposição, né? Que às vezes é para comercialização. Então, o que diferencia é justamente esse ponto. O que é comercial e o que não é. Né? Um museu, acima de qualquer coisa, ele precisa pensar no seu retorno sociocultural, educativo, para as pessoas, né? Que não pode perder. Então, quando a gente fala de sem fins lucrativos, a gente está falando um pouco disso. Sabe? E aqui eu vou separar um pouco como é que a gente faz a nossa separação, ali, as nossas divisões, para poder criar uma exposição de longa duração, principalmente, que é mais trabalhosa, né? Lá a gente costuma separar essas áreas em gestão, criação, que é a área do planejamento, o desenvolvimento, que é a pré-montagem, a execução, que é a parte da montagem, que agora que é o momento que nós estamos, no museu principalmente, e o pós-montagem, né, que é quando a gente vai fazer os feedbacks, os follow-up, né? E aí, todas essas áreas vão juntar vários profissionais, né, de várias instituições. Aqui eu só coloquei um pouco um panorama do que cada área faz, depois eu vou falar um pouquinho de cada uma, né? Mas é basicamente áreas de logística, administração, educativo, onde a gente define conceito e pesquisa, tipografia, acervo, design, serviços de execução extras e o final, né, depois da abertura da exposição. Aqui eu trouxe para vocês como é que são divididas as equipes, né, tanto do museu quanto da empresa que trabalhou nessa exposição. Então tem um pouco do que a Museu Casa de Indústria faz, né, que é a parte da Luciana, a parte educativa, o museu administrativo, que são basicamente trabalhar com compras, contratos, pagamentos, o acompanhamento, a aprovação, as parcerias, também a escolha dos objetos, né, com o nosso apoio técnico, né, a aval da conservação, né, de nossos museólogos, trabalho de documentar, registrar, higienizar, que é feito pelas estagiárias, né, e também é responsável pelas ações educativas, pela promoção da exposição e pela administração, conservação do espaço em si, além dos objetos de segurança. Pode falar. A equipe nossa aqui, beleza, a gente separa em alguns setores, né? Tem o nosso setor de pesquisa,
que são onde estão os historiadores, que são as pessoas que vão fazer o conceito da exposição, né? Tem o setor de arquitetura e urbanismo, que no momento trabalha arquitetos e museólogos, né? O setor de acervo, que é separado em duas áreas, setor de documentação e conservação, museóloga e conservadora restauradora, que trabalham, e o setor de comunicação, que geralmente é o museólogo e o designer contratado, que fazem esse papel final ali, né, do desenho da exposição. Pode... Bem, aqui a nossa primeira fase da definição do conceito é um pouco que a Júlia falou, só que estendido em maior tempo, né? Então, tudo vai nascer dessa conversa entre instituição e empresa, da escolha da temática, a área da pesquisa vai buscar o material, fotografias, imagens, a instituição vai atrás também do que tem de objeto, para que a gente possa casar as duas coisas, né? E poder trazer algum sentido para a exposição a princípio, porque é esse, vamos tentar trazer um sentido com tudo que a gente tem, e aí a pesquisa vai avançando, né, para a produção de textos. O setor de pesquisa do museu também é responsável pela seleção de imagens, né? Então, tudo que é imagem bidimensional fica com o pesquisador, com o historiador, e o que é tridimensional fica com a equipe técnica. E a gente junta esses dois para contar uma história, né? E também apoiam a escolha dos objetos. Aqui é desenho de um dos núcleos da exposição, né? Então, aqui a gente tem o núcleo 4 e o núcleo 5, dividido ali em parte. Essas coisinhas aqui dentro são os objetos posicionados já para a exposição, a parte final. E a partir da pesquisa, a gente delimita quais são os temas que vão ser abordados no núcleo, com junção com os objetos. Então aqui a gente tem a área de esportes, né, que aí vão falar dos clubes esportivos, homenagens, souvenirs que você tem. E o outro lado a gente vai falar de clubes sociais, cotidiano social público, cotidiano privado, a parte musical da cidade, né, que é bem conhecida, e algumas profissões que fizeram parte do crescimento de indústria. Aqui a gente tem a planta da nova parte do museu, fora a casa em Chamel, atrás daquela casa tem um prédio, né? E aí aqui é a parte do projeto, a parte da tipografia, que é feita pela arquiteta, né? Nesse momento, onde a gente vai definir a circulação das pessoas, os módulos, como é que eles vão estar, a segurança, como é que vai ser a interação entre o público e a exposição. A gente também vai definir material, cor, suportes de segurança, abertura, fechamento, iluminação. Né? Aqui embaixo é a mesma planta, né? Essa área aqui são as áreas privadas do museu, reserva técnica e laboratório, as áreas de escritório, ali em cima é a biblioteca nova, que foi feita agora no final do ano, né? E a área de pesquisa que ainda está sendo formada, e esse miolo laranja é onde a exposição está acontecendo. A mesma foto de uma das exposições que a gente fez ano passado. Então, assim, tudo isso é para chegar naquela parte ali. A parte que a gente vai inaugurar a exposição ao público, né? Aí a gente chega na área do acervo, né? Essa escolha de acervo ela é feita de forma colaborativa, né? O pesquisador, a instituição, a diretoria, a própria equipe da empresa, né? A gente se junta para fazer essa seleção. Também somos responsáveis pela produção ou escolha dos suportes, né? Então, quando a gente não acha algum suporte à venda, eu e o João principalmente produz os suportes, né? Desenho, o arquiteto ajuda e a gente produz o nosso próprio suporte, né? Tem a elaboração das legendas, que aí a gente faz uma parceria, né, de como que vão ser essas legendas, né? E a segurança e higienização da acervo, que aí é a parte que a conservadora entra, né? Então, quando isso acontece, a gente pediu para a Júlia que fizesse uma grande lista de objetos e que esses objetos aparecessem em ordem de relevância. Aqueles que eles desejariam que participassem realmente da exposição deveriam estar primeiro, e aqueles que fossem não menos importantes, mas que pudessem ser deixados de lado por algum motivo, ficassem por último. Então esse é o nosso primeiro critério, né? A primeiro critério de conservação, né? A gente vai olhar se esses objetos estão em condição, e esses de maior relevância, se não estiverem na condição ideal, a gente vai tentar pensar como é que a gente vai fazer para manter ele na exposição, se é possível, né? E aí, de acordo com o que vai pensando, conservação, segurança, histórico e espaço, a gente vai tirando ou colocando objetos na exposição, a depender. Isso aqui é uma das peças que vão para a exposição, é um teatro gigante, mais de 2 metros de altura, acredito, né?
E aí aqui a gente passa, quando a análise é feita, e ela é positiva, que aí nós, como os museólogos, vamos fazer a análise, aí a conservadora vai dizer se vai ser exposto ou não, esse objeto ele vai participar. Se a conservadora disser, olha, não tem como participar, mesmo sendo relevante, a gente tira da exposição, porque é a nossa justificativa técnica, né, que não dá para passar. Então a gente precisa colocar. Né? Esse é o exemplo do tear, que é importante, a caleça, né, que é essa daqui, né, e a coroa funerária, que esse aqui foi o grande bebê da exposição, vamos dizer, que era a minha grande vontade, particularmente, de colocar na exposição, e a gente fez acontecer. Colocamos todos os estagiários para trabalhar na peça, porque ela estava muito degradada, e ela vai para a exposição, é muito bonita. Né? Então, é um dos esforços que a gente faz, porque a gente sabe que isso vai chamar a atenção do público. Né? A cabeça também é enorme, gente, é uma coisa linda. Né? Então, aqui, ao todo, nessa exposição, que vai abrir agora, a gente vai ter 150 objetos. Né, em 166 partes, né, que são os nossos famosos desdobramentos, partes soltas, acessórios, né? Então a gente tem 150 objetos, mas tem algumas pecinhas que tem que ser contabilizada, né? Então está separado ali por núcleo, né? Os nossos maiores, menores núcleos, né? E alguns objetos que estão sendo acrescentados agora e trocados por coisas que aparecem no momento, né? De doações novas. Aqui a nossa planta, né, com a lista total dos objetos já posicionados. A gente vai botar outra imagem depois para mostrar para vocês como é que a gente trabalha a identificação. Né? Aqui a gente só tem o nome dos núcleos. Pode passar, Gil. Pode passar, aqui é só projeção. E aqui a gente tem o núcleo 2 e o núcleo 1, novamente, né, com a planta baixa, e a forma como a gente identifica. Ali a gente tem os temas principal, né? Stade-Platz, Guerra do Paraguai, área militar, Francisco Brusque, que é um personagem importante, o cotidiano privado, o cotidiano mais, às vezes, um pouco feminino, a partir de cozinha, né? Aí nós temos duas áreas que vão falar dos 100 e dos 150 anos de Brusque, né? É do Brusque ou é da SAB? É do Brusque, né? E aí, tá ali, essa é uma das formas de identificar. E a forma que a gente trabalha, né, a partir da produção de mobiliário, é que ela nomenclatura em números. Então a gente tem N1, N2, N3, N4, N5, N6. E as vitrines, né? A gente tem quase 30 vitrines na exposição, então a gente numera as vitrines, e os objetos também são numerados a partir da vitrine. Então, a nossa forma de se comunicar é a partir desses códigos. Né? Então, N1, V5, objetos tais, MCB, coleção 6, 15, vai estar na exposição. E aí, cada espaço desse tem uma exposição também no mercado. E aqui é a última identificação que a gente faz dos objetos. Isso tudo aqui são nome e medida de cada objeto e cada lugar que ele vai. Então, aqui a gente tem, acho que são 8, 7 objetos, aí a gente listou todos eles, porque isso aqui é o que vai para a arquiteta, para ela poder definir o material que vai ir para a marcenaria, que vai para a vidraçaria. Né? Então, para fazer essas coisas, a gente ficou cerca de 2 meses desenhando as peças, né? Medindo, estagiários todo dia, medindo 3, 4, 5 vezes as peças, para a gente tentar chegar o mais próximo possível, porque nós estamos em cidades diferentes, então a gente não consegue estar lá medindo. A gente até hoje está medindo peça ainda para ver se encaixa, né? E aí, novamente, essa acho que é o grande memorial da exposição, né? Aqui a gente estava falando dos suportes, né? A nossa produção. Alguns suportes a gente consegue comprar. Esse aqui foi um suporte comprado. Então aqui é o disco, onde ele vai ser exposto, né? E o suporte que vai colocar. Então todas as peças a gente também indica qual é o suporte, mais uma listagem. Tem listagem de objeto, listagem de posição, listagem de suporte a comprar e onde colocar. Esse aqui é um dos outros objetos também que a gente tem muita vontade de expor. São 2 galerias enormes de cervo e que elas não ficam em pé sozinhas e a gente queria expor em pé. Né? Então vamos produzir. Nós não conseguimos encontrar em lugar nenhum suporte, né, que pudesse ser colocado de uma forma que a gente tivesse segurança. Então eu desenhei, a arquiteta auxiliou e agora o João está produzindo ali, colando as peças, nós pedimos elas todas separadas para uma empresa para que nós pudéssemos controlar as alturas. Porque como é uma peça que fica em pé,
dependendo de como a gente coloca, a gravidade dela vai cair para um lado ou para o outro. Então a gente precisava ter vários tipos para a gente poder, na hora, calcular como é que ia ficar. Não poderia ser uma compra feita pronta, porque não ia dar certo, né? Então a gente fez sob medida essas peças. Aqui é um pouco da higienização, aí já passa pelo lado da conservadora, né? Que ela vai auxiliar os estagiários, né? Então, a higienização, a conservação e a documentação, elas trabalham juntas nesse momento, né? Porque tudo que é feito no objeto é registrado, fotografia dos objetos, pelo menos 6 partes dos objetos, frente, costas, direita, esquerda, em cima, embaixo, no mínimo. Se o objeto estiver muito do lado dele, recebe mais fotografia. Ele é medido. Quando a gente tem balanças próprias, a gente pesa os objetos também. Aí eles são limpos, higienizados, são catalogados, são conferidos a numeração, se as fichas estão corretas, né? A informação que vai para a pesquisa. Então aqui a gente tem um dos marcos, a bandeira da FENARRECO, que a gente vai colocar na exposição, e um pilão bem grandão, assim, que vai em um dos núcleos. Aqui a gente tem a pré-produção aqui, pré-preparação do enxerto de uma cítara, né, que foi feito pelas estagiárias do museu, né? E aqui a gente vem falar um pouquinho do período dessa exposição. A exposição de curta duração, a exposição temporária, ela tem começo, meio e fim. Acabou a exposição, você recolhe tudo, higieniza, guarda, fotografa, para ver se as peças estão do mesmo jeito que foram, mas a de longa duração, ela não tem fim. Então, o que a gente faz são vistorias, né? De tempo em tempo a gente tem que fazer vistoria nas peças. As peças de tecido, vistorias mais curtas, por causa da luz, né? Também os vincos que podem dar no tecido, os metais mais longos. E nesse meio do caminho a gente tem as madeiras. Então, depois do inverno até o verão, a gente tem que ter um cuidado maior com a madeira por causa dos cupins, né? A revoada de cupim, né? A expansão da madeira, a retração. Então, são momentos que a gente faz mais vistoria na madeira, momentos que faz mais vistoria no tecido, momentos que a gente vai fazer vistoria ambiental, porque a gente está próximo de área de praia, né, área litorânea, então tem muita umidade em busca, então também tem esses controles, né? Então, dependendo do você, ele vai exigir mais atenção no período do ano. Aqui tem uma foto da higienização da calestra, ela ainda está sendo higienizada. Ela vai ser provavelmente a última peça da exposição, porque é muito grande, precisava ser higienizada no lugar. Essa calestra, elas não saem do espaço, então é mais uma coisa. A temática da exposição também teve que se adequar a esses dois objetos, porque eles não saem mais, passou ali do teto, fechou, eles estão lá dentro eternamente, a não ser que quebre as paredes para conseguir sair, né? Então a nossa exposição foi pensada em volta desses grandes objetos também, né? Aqui eu trouxe um exemplo da exposição que a gente fez ano passado, que é o mapa de danos, né? Normalmente, o certo, o correto, o ideal seria fazer mapa de danos de todos os objetos. A gente já fez isso em outro trabalho nosso, que foram quase 3.000 peças, quase 3 anos trabalhando, né? Mas agora a gente faz naquelas peças que estão mais degradadas. Então essa foi uma exposição que a gente fez, era a peça mais degradada que a gente tinha, e aí a conservadora fez o mapa de danos, que é basicamente a gente vai tirar a foto, vai preparar o desenho, né? E aí ela vai fazer as marcações, né? A gente tem marcação de parte faltando em rosa, que é esse pontinho aqui, pedacinho que caiu, e as partes de perda de camada pictórica, perda da tinta. Por que a gente faz isso? Essa exposição, ao longo do tempo, ela vai ser retirada, vai ser restaurada. E a gente precisa ver se esses pontos não aumentaram. Então, se não caíram as coisas, se não estragou, então é extremamente importante a gente ter esses mapas, né? Aqui é a parte do designer. Quando a gente vai fazer o design da exposição, isso que eu estou falando para vocês, tudo acontece meio que paralelamente, sabe? A exposição ela vai começar a ser montada lá na gestão, quando acontece o tema. A gente já fala montagem da exposição como falar, né? Porque lá são contratados serviços de elétrica, iluminação, e ela vai acabar depois da pós-montagem, depois que a gente faz o feedback e o trabalho de montagem acaba. Aí começa um outro trabalho, que é o dia a dia do museu, né? Então, quando a gente chega na parte do design, a instituição senta, a empresa senta e o design contratado também senta. Vamos de mesa e vamos conversar sobre as nossas ideias, né? As nossas intenções, né?
O que a gente pensa dessa exposição, o que a gente deseja na exposição, os nossos olhares, né? Tonalidades que os objetos apresentam também. E aí o design faz propostas, né? Aqui a proposta de cor que foi aprovada, né? Então cada núcleo, a gente tem a cor principal da exposição, que é a identidade da exposição, e cada núcleo tem uma cor. Essas cores vão ser o que vai fazer com que o visitante perceba a passagem de um núcleo para o outro. Né? A gente não vai estar escrito núcleo 1, 2, mas as cores vão poder ajudar as pessoas a se localizarem melhor na exposição. Né? E aí aqui nós temos também a parte do serviço. Né? Então a elétrica, a iluminação, a hidráulica, a jardim, o polimento do chão, coisas do tipo que acontece durante esse período, também a gente contabiliza como parte da montagem. Muita gente contabiliza como reforma, mas se a tomada está sendo colocada para que a exposição aconteça, logicamente faz parte da montagem da exposição. Né? Então, às vezes, a gente fala de montagem de 1 ano, 2 anos, mas esse material já acontece 5 anos antes, 3 anos antes. Entendeu? Então, a gente tem que colocar isso para saber quais foram as questões, o que a gente precisou fazer para chegar lá no final. Né? Então, a gente sempre pede, né? Coloque isso. Aqui a gente também trouxe a parte de suporte, de identificação das coisas que a gente fez, a mesma daquela que a gente mostrou. Aqui é um dos suportes que a gente adaptou, né? A gente queria colocar. Isso é um crucifixo, a gente fez para um grupo religioso, né? Freiras, então era um crucifixo que tinha uma história de possessão, de libertação do demônio, e né, a imagem quebrou na mão da pessoa procurada, então a nossa ideia é que colocasse isso meio que flutuando, para as pessoas entenderem as partes que quebraram na mão da freira. Né? E aqui era o pedido da coordenadora, ela queria que o objeto fosse exposto da forma como ele é usado. Né? Se a gente colocasse ele de outra forma, ele não estaria na sua função. E o certo dele é ficar na mão, para que você possa fazer as orações na conta. Então a gente foi atrás de peças que a gente pudesse encontrar no mercado, porque o tempo era curto para que essas peças fossem expostas. E aqui a gente tem identificação por núcleo, que também foi por cores. Então a gente colocou números e colocou os objetos identificados e legenda na lateral. Né? Aqui também tem mais um pouco dessa mesma exposição, que é a parte da pintura e da elétrica, né? As equipes que participaram desse processo. A única coisa que a gente não tem foi a reforma arquitetônica que teve no prédio antes. Ali na lateral a gente tem os mobiliários da marcenaria ainda, quando estava sendo produzido, e aqui a montagem já da marcenaria, como é que eles construíram as peças. No técnico, né, as peças prontas na exposição, antes de fazer a plotagem, né, os nossos testes de luz, a plotagem do material, né, e aqui a gente já tem as plataformas. Esse aqui era um órgão, como é que era? Um harmônio, né, que a gente colocou em cima, essa mesma peça aqui. Né? E aqui a expografia pronta no dia que ia ser aberta a exposição. Né? Nossos painéis, a gente trabalhou com painel iluminado nessa exposição. Né? E aí a gente chega na parte do depois, que aí eu acho que a gente considera uma das partes mais importantes da exposição, que é onde a gente vai sentar. Algumas semanas depois da inauguração da exposição, nós vamos sentar, a equipe, a instituição, a diretoria, e vamos conversar sobre o que foi esse processo. Desde a montagem, desde as contratações, como é que foi a abertura, como é que foi o índice de visitação física, virtual, o que aconteceu na exposição, se tivemos problemas com acessibilidade, se tivemos problemas com o educativo, se deu tudo certo também, quais foram as atividades que as pessoas mais gostaram, quais são as próximas atividades, né, que devem ser colocadas ao longo do período, se os objetos tiveram algum problema nessas primeiras semanas, se aconteceu algum imprevisto, erros também durante a produção, problemas que acontecem, marcenaria, vidraçaria, medida errada de objeto, aquelas coisas que a gente precisa pontuar para que na próxima exposição a gente melhore, tanto a instituição quanto a empresa. Então, sempre a exposição vai ter problema. É impossível que uma exposição saia 100% perfeita. Né? O que a gente tem que fazer é diminuir cada vez mais, né, a porcentagem de erro. Né? Tentar trabalhar da melhor forma possível, né? Mas entendendo que nós também temos limitações, principalmente em museus pequenos, né? A nossa limitação é muito grande, né?
a verba ela é limitada, ela tem uma quantidade fixa, né? Então a gente precisa equacionar tudo isso, né? Então, todo esse material, tudo que é feito nessa conversa vai para o relatório, né? Então a Júlia tem um grande papel depois aí, nesse trabalho todo, né? Que além da pesquisa, ela faz a parte com os estagiários da documentação. Então, todo esse processo, todas as fotografias, medidas, fotografias de quando a gente está montando, da visitação, do educativo, tudo isso vai ser colocado em relatório. Cada objeto ele tem o seu dossiê, e isso vai sendo alimentado ao longo do tempo. Informações novas que vão chegando, quando o objeto sai para a higienização no meio da exposição, vai para esse dossiê, o que foi feito, quando foi feito, quem fez, quais os produtos químicos que usaram, se algum objeto quebrou, que pode acontecer no meio da exposição, se algum objeto foi furtado, se alguém tentou pegar, entendeu que também acontece, isso tudo vai para os relatórios. Então a gente tem relatório gerado desde o começo, né, até o final da exposição. E como é uma exposição de longa duração, que não vai ter fim, ela vai ter relatório ao longo dos anos, né? E aí isso vai ajudar também a gente poder pensar quais vão ser os objetos que vão ser trocados. A gente tem tecido, o tecido não pode ficar muito tempo exposto, né? A gente precisa fazer uma troca. Então a gente vai determinar período, né, que esses tecidos vão trocar, e já pensar quais vão ser os materiais que vão substituir. Mesma coisa acontece com metal, madeira, mudança da narrativa da exposição. O museu pode mudar o seu discurso, mudar a sua forma de ver algumas coisas, né? Mudar a intenção no meio da exposição e apresentar algo diferente. Então, plotagens são refeitas. E a gente fala que às vezes uma exposição de longa duração fica 20 anos numa instituição. E a gente fala, nossa, a exposição não mudou. E, na verdade, às vezes, o que não mudou é o nosso olhar. Porque às vezes a exposição está mudando e a gente não percebe. Está mudando os objetos, está mudando as atividades educativas, está mudando a forma de fazer conservação, documentação, né? As plotagens, as fotos. Muitas pessoas não percebem, às vezes, as fotos são trocadas nas plotagens, né? A forma como se fala, a identificação das pessoas. Então, ao longo dos anos, apesar da exposição às vezes continuar no mesmo espaço, se você pegar as fotos do início e for colocando lado a lado, você vai ter uma história ali por trás, que é o que alimenta as nossas pesquisas, tanto da instituição quanto das pesquisas acadêmicas. TCCs, dissertações, artigos, teses, o material da empresa, da instituição, né? Isso vai dando grande corpo. Então, quanto mais documentado esse material que a gente tem, melhor. Porque lá na frente, isso vai ser parte da memória do museu. E lá na frente podem ser feitas exposições sobre a memória das exposições. Então, quanto mais documentado a gente tiver material, mais interessante vai ser no futuro, né? Pode passar, não sei se tem mais alguma coisa. Acho que é basicamente isso que eu falei agora, né? Das provas. Acho que é isso. E aí a Gil teve uma, né? Gostaria de perguntar para vocês, né? E a gente perguntou isso de manhã, foi bem legal, né? Se vocês fossem fazer uma exposição da vida de vocês, o que vocês colocariam nessa exposição, né? O que seria apresentado para o público, né? Qual a parte da vida de vocês que vocês gostariam de contar? Como contar? O que vocês gostariam de esconder das pessoas? Não deixar as pessoas verem o nosso passado sombrio, as nossas coisas erradas, né? Mas, assim, muitas vezes o que fica de fora da exposição é o que chama mais atenção. Porque as pessoas falam, está faltando alguma coisa, não está batendo, e é o que traz a curiosidade sempre, né? Então, assim, algo para vocês refletirem um pouco, né? O que a gente mostra para as pessoas e o que a gente não mostra para as pessoas, né? Então, essa pergunta é mais para fazer vocês pensarem nisso na próxima vez que vocês entrarem no museu, né, com seus amigos, parentes, filhos, alunos, quem é professor, né, a olhar diferente, sabe? Porque o trabalho do bastidor é um trabalho gigantesco. Às vezes, uma exposição de 4 meses, de 3 meses, leva um ano para ficar pronta. Essa exposição de longa duração, acho que está sendo feita desde 2021, 2022, não sei qual é o prazo certinho, porque eu entrei no meio dela, mas é uma exposição, sim, com uma pesquisa enorme, que envolveu praticamente 20 pessoas até agora, né, equipes grandes, né, e agora a gente está chegando nos finalmente ali, né. Hoje a gente estava montando a exposição, né, estamos colocando a bandeira, amanhã a gente vai pendurar a nossa bandeira, né, uma grande peça do acervo, e a gente vai colocando os últimos suportes dos objetos,
e aí vai ser feita a plotagem. A plotagem vai ser feita, tem algumas coisas de interação, telas, né, que ainda precisam ser feitas para que a gente possa inaugurar essa exposição, acho que é início de agosto. Início de agosto, né? Então a gente convida que todos possam ir. A exposição está belíssima, né? Vale a pena, né? Vai colocar o Museu Casa de Blues como referência em Santa Catarina, porque é uma exposição totalmente diferente do que está sendo feito. Né? Nós buscamos referências em museus muito diferentes, né? A nossa Caleça, o suporte da Caleça, né? O que divide a Caleça foi pego como referência do Museu das Carruagens de Portugal. Não sei se é bem esse o nome do museu, mas a gente trouxe a referência de fora, né? E a gente adaptou ao nosso local, né? Então, nós temos formas de acoplar, de dividir, de separar, para poder fazer conservação melhor, né? Então, nós trouxemos algumas referências de vários museus, vários profissionais da nossa área, arquitetos, museólogos, conservadores, para poder colocar nesse museu. Para que a gente também possa ser referência para os outros, né? E para que as pessoas tenham mais vontade de vir no museu, né? Prestigiar o que está na sua cidade, no seu estado, né? Então, o nosso convite é assim, sempre quando vocês entrarem no museu, pensem qual é a história que está sendo contada e se vocês contariam a mesma história. Como é que vocês contariam aquela história que está sendo apresentada no museu? Né? Se vocês estivessem na nossa posição, o que vocês gostariam de colocar, acrescentar, sabe? Colocar um tempero, alguma coisa, emoção, sentimento? Porque, afinal das contas, a exposição é isso, é mexer com o sentimento das pessoas. Né? A gente tenta mexer das diversas formas. Imagens, palavras, sons, cheiros, né? Interação das crianças. É incrível quando você está dentro do museu e as crianças começam a falar. Então, a nossa intenção, no fim de tudo, é mexer com o sentimento. Fazer com que vocês caminhem pelos lugares que a gente quer que vocês caminhem. Então, nada por acaso, ninguém entra para a esquerda porque quer entrar para a esquerda. A gente entra para a esquerda porque a gente quer que vocês entrem para a esquerda. A gente quer que vocês olhem para baixo, olhem para cima, virem. Então, tudo que vocês fazem dentro do museu, a gente pensa. Então, a gente faz com que vocês façam aquilo. E isso é muito legal do nosso trabalho, porque a gente está pensando em como o ser humano habita o espaço. Então, além de pesquisas históricas, tem pesquisa de comportamento, né? Eu também sou antropóloga, então a gente vai trabalhando nessas vertentes ali de como que as pessoas vão poder interagir e se conhecer nesses espaços. Né? Então, a nossa reflexão de hoje é para que vocês possam participar e partilhar um pouco disso. Logo vamos ter exposição aqui, espero, né? Vai ser muito legal. Né? E a gente vai vir aqui também para poder visitar vocês. Acho que é isso. Não sei se vocês querem fazer alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Mas eu estou me entupida. Queria muito agradecer, porque eu acho que mostra bastante para quem não é da área, né, o trabalho que dá fazendo exposição e o quão complicado, complexo é. Então, eu agradeço demais a presença de vocês, foi ótimo. Espero que todo mundo tenha gostado e também entendido um pouquinho mais do que acontece nos bastidores. Né? Todo mundo entra no museu e fala, igual aqui, não tem exposição ainda. Fala, nossa, mas e aí? O que você está fazendo? O que você está trabalhando? Por que não tem exposição? Então, é muito mais, esse buraco é muito mais embaixo, muito né? Mais. A coleta de acervo é uma coisa que demanda muita pesquisa, né? Pesquisa para você entender qual é a cidade, o que está acontecendo na cidade, como é que ela é formada, o que você vai trazer para dentro do museu. O museu aqui ele tem um privilégio, ele está podendo fazer essa escolha, né? Já tem profissional dentro logo no começo. O que acontece é que a gente chega depois de 20 anos e assim, o museu tem 45 mil peças e assim, das 45 mil peças, às vezes 10 mil não servem para muita coisa. Então, como é que você lida com isso? Né? Com questões políticas também, né? Questões que acontecem ali no meio do caminho. Né? Então, assim, um privilégio gigante, acho que é o sonho de qualquer museu poder acompanhar no começo, né? Do tirar do zero, né? Poder fazer esse controle, né? De como as coisas vão acontecendo ao longo do tempo, que a gente também vê o caminhar do nosso trabalho, assim, né? Eu participei da criação do museu também. Tem 5 anos que eu trabalhei com eles até hoje, não sei se o João, até hoje eles me mandam coisas, notícias do que está acontecendo no andar do museu, entendeu? Então é muito bom ver que as coisas vão caminhando, às vezes aos poucos, sabe? Mas está caminhando. Às vezes não sei se alguém quer fazer uma pergunta, se quer falar, fazer um comentário, sintam-se à vontade também, né? Lu, quer falar alguma coisa?
finalizar, não sei. Fique à vontade. Joana. Só agradecer novamente, né, a oportunidade de estar aqui, que essa troca assim, é super importante, né? Agradecer também a Fundação Cultural de Uabiúba, né, que está sempre prestigiando as atividades lá da Casa de Brusque, e a gente também sempre participando aqui das atividades. E dizer, né, que podem contar conosco para, enfim, para qualquer coisa, né? Se quiser fazer uma visita, já foi feita a visita técnica, e a gente está disponível, né? Para troca, a gente vai ter a exposição logo sobre as casas de Chanel, né? E estaremos também compartilhando, apoiando também. E é isso. E também gostaria já de aproveitar e convidá-los. É que agora eu só tenho um, tá? Que terminou. Mas falamos da exposição temporária. Então, lá no espaço da Casa de Chanel, nós estamos com a exposição sobre os 150 anos da grande imigração italiana para Santa Catarina, né? Então, abriu no dia 22 passado e vai até o fim do ano, né? Então, todos estão convidados quando quiserem para passar em Brusque, né? Então, o nosso horário é de segunda a sexta, horário comercial, e também abrimos no sábado fácil, no período da manhã, né? E se quiserem ver um pouco mais da exposição, enfim, temos as redes sociais, né? Sempre está atualizado nas notícias, as fotos dos eventos, convites, né? E enfim, estão convidados. E fizemos também hoje a gravação, agradecer o Sérgio, né, por ter também colaborado. E a intenção, além de registrar esse momento, é produzir material também, né, para divulgar tanto aqui o Museu e Arquivo Histórico Casa Chave, quanto Casa de Brusque. Então, sempre é importante a gente estar fazendo material para divulgar para a comunidade, né? Para apresentar o que está sendo feito, né? E estimular as pessoas para que participem cada vez mais das nossas instituições museológicas, né? Que, como eu falei antes também, todo o nosso trabalho é voltado para a comunidade, né? De preservar a história da comunidade. Agora também no seu trabalho de colher esse acervo, né? Das pessoas, das famílias, enfim. Então, é muito importante, né, as pessoas criarem esse sentimento de preservação, né? Como a Poliana falou, da dinâmica, né? O que seria importante preservar? Né? Qual a peça que eu uso hoje, ou eu usei, enfim, que seria interessante estar no museu? Porque todas as peças que a gente vê no museu, principalmente os museus históricos, foi usada por alguém em alguma época, né? Tudo foi usado, né? Então, tudo que a gente usa hoje, né? Vestimentas e calçados e acessórios e tal, tudo pode virar uma peça de museu, né? E isso que é interessante do museu, né? A gente vê peças que a gente tem, né? Que a gente já viu, que a gente conhece, nossos avós, enfim. Então, esse é o nosso objetivo. Então, contem com a gente, né? E estamos à disposição. Muito obrigada a todos que vieram hoje, né, prestigiar a nossa atividade e agradecemos uma vez.